O tema é recursos para a geração de tabela dinâmica. Para isso, a gente vai precisar de uma planilha, né? Uma que eu estou chamando base de dados, referente a uma possível loja de materiais de informática, acessórios de informática, e que é obviamente fictícia, na qual a primeira coluna aqui a gente possui a data, aqui vendedor, aqui os produtos, a quantidade comercializada, o preço unitário e o total vendido. Essa planilha, ela tem como dimensão 90 linhas, sendo 89 de dados, mais essa de título, e essas 6 colunas. Então está aí a estrutura da planilha na qual a gente vai trabalhar para a geração das tabelas dinâmicas. Tá com o mouse dentro da tabela, a gente pode acessar essa aba de inserir, escolher a primeira opção aqui, tabela dinâmica, e basta dar um Enter que ela já cria um espaço para a gente poder gerar as primeiras tabelas dinâmicas. A característica interessante da tabela dinâmica é que do lado aqui esquerdo a gente tem um espaço apropriado para aparecer a tabela dinâmica, e do lado oposto a gente tem os campos da tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com um campo vendedor, automaticamente já é exibido em ordem alfabética os vendedores. Os vendedores vendem produtos de informática, produzindo aí um total vendido. Quando eu clico em total vendido, já aparece imediatamente na frente de cada nome de vendedor a quantidade por ele comercializada. Isso torna a visualização dos dados bastante interessante. E para inibir, a gente desmarca e pode partir para uma segunda visualização de tabela dinâmica, que é dos produtos. Clicando em produtos, a gente vê do lado esquerdo os monitores, o mouse, os produtos, enfim, comercializados pela loja. E aqui no campo total vendido, quando a gente marca, a gente tem aí uma ideia do valor de contribuição para cada produto. Essa é um outro tópico muito importante da gente perceber, é que quando a gente marca o campo vendedor e ele exibe do lado esquerdo os nomes dos vendedores em ordem alfabética, instantaneamente aparece também o campo vendedor aqui nesse quadrante de linhas. Isso significa que o Excel está exibindo cada vendedor em uma linha. A gente pode pegar e inibir desmarcando o vendedor ou simplesmente arrastando esse campo que aparece aqui em linhas para fora do quadrante. É uma outra maneira da gente pegar e inibir. Se eu clico em produto, os produtos é que aparecem em ordem alfabética nas linhas aqui da tabela dinâmica. Já para o campo de total vendido, a gente percebe que aparecem os valores comercializados na tabela dinâmica e na parte de baixo dos campos, aqui nessa área de quadrantes, a gente tem aqui um campo de soma de valores, ou de somatória de valores dos totais vendidos. Igualmente, arrastando para fora do quadrante, para fora da tabela, a gente consegue inibir. Isso funciona também para os vendedores. Eu clico em vendedor, aparecem os nomes dos vendedores na tabela dinâmica e no quadrante de linhas, e se eu clicar em produto, do total vendido do produto, aparece aqui no quadrante de valores comercializados. Esse dinamismo é que não para por aí, porque eu posso arrastar esses campos aqui para fora, né? Ele vai inibir os campos da tabela dinâmica, e eu posso, por exemplo, clicar em produto e também em vendedor. Aí o Excel ele produz para mim nas linhas, em primeiro lugar, o que eu selecionei primeiro. Produto, selecionei primeiro, tem aqui uma relação dos produtos e os nomes dos vendedores logo abaixo de produto, né? Conforme a gente observa aqui, primeiro vem produto, depois vem vendedor. Aqui vai vir o produto e cada vendedor, se eu quiser também, eu posso exibir a quantidade vendida, né? O total vendido. Então está aqui o produto monitor com as suas respectivas vendas por parte dos vendedores. Depois a gente tem aqui na ordem alfabética o mouse, o total vendido do mouse e os respectivos valores associados aí a cada vendedor. O dinamismo também a gente pode observar na alteração, né, da posição do campo produto para baixo de vendedor arrastando, e aí a gente já tem uma relação dos nomes dos produtos que cada vendedor realizou e cada vendedor conquistou. Isso aí também pode ser inibido, desde que a gente arraste para fora do quadrante. A gente vai arrastando os campos para fora do quadrante e eles vão sendo desmarcados automaticamente. Vai terminar esse vídeo, essa videoaula, exibindo aqui as datas, né, das comercializações e os totais vendidos conforme as datas. O Excel ele apresenta para a gente aqui no campo total de valores os valores vendidos e aqui nos campos de linha ele divide a data em mês, dia e ano, apresentando aqui para a gente uma espécie de filtragem para mostrar em janeiro como que foi a performance de vendas. E se a gente clicar aqui no sinal de menos ele encolhe, né? Mais ele expande, menos ele encolhe. Você pode ver mês a mês aqui
como que foi o desempenho. Para uma visão inicial de tabela dinâmica, eu acho que foi suficiente essa aula. A gente retorna no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre outras possibilidades, e que no caso seria a segmentação de dados e a inserção de linha do tempo. Então até uma próxima videoaula.